Fala, meu povo, vamos fazer aqui mais umas questõezinhas de análise combinatória, probabilidade, certo? A maioria aqui é de probabilidade. Então vamos lá. A primeira questão. Um aluno prestou vestibular em apenas 2 universidades. Supondo que em uma delas a probabilidade de que ele seja aprovado é de 30%, enquanto na outra, pelo fato de a prova ter sido mais fácil, a probabilidade de sua aprovação sobe para 40%. Nessas condições, a probabilidade de que esse aluno seja aprovado em pelo menos uma dessas universidades é de... Olha, o que é que a questão fala aí? Tem 2 universidades. Ele prestou vestibular para 2 universidades. Na primeira universidade, a probabilidade de aprovação é de 30%. Na segunda universidade, a probabilidade de aprovação é de 40%. Ele quer saber qual é a probabilidade dele passar pelo menos em uma das duas. Como é que eu vou fazer isso aí? Ele quer a probabilidade desse cara ter passado em pelo menos uma das duas. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Se a probabilidade de aprovação na primeira universidade é de 30%, então a probabilidade de reprovação vai ser de 70%. Para a segunda universidade, se a probabilidade de ser aprovado é 40%, então a probabilidade de ser reprovado é de 60%. Agora imagine o seguinte, se ele reprovar as duas, se eu calcular a probabilidade dele reprovar nas duas, a probabilidade de reprovar a primeira é 70%. E reprovar a segunda é de 60%. Fazendo isso aqui, eu estou calculando a probabilidade dele reprovar as duas, que vai ser igual a 42%. Ele tem uma probabilidade de ser reprovado nas duas de 42%. Se ele reprova as duas com uma probabilidade de 40%, então a chance dele passar em pelo menos uma das duas vai ser o complementar disso aqui. Vai ser 100% menos 42%, que é o equivalente a 58%. Alternativa D. Compreender aqui? Se ele tem 42% de chance de ser reprovado nas duas, se ele reprova as duas, então o restante de chance é para que ele tenha pelo menos passado em uma das universidades. Reprovou as duas, é 42% de chance. Então o restante das oportunidades é de ser aprovado em pelo menos uma das duas universidades. Beleza? Na próxima questão. Uma moeda, ou melhor, 4 moedas são lançadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda? Ó, você lançou 4 moedas. E ele está perguntando, ó, são 4 moedas. E a pergunta é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda. A chance de ter apenas uma coroa em uma moeda. Aí é o seguinte, todo mundo sabe que probabilidade são os casos possíveis dividido pelos casos favoráveis. Probabilidade é o total de casos, eu falei o contrário. É o total de casos favoráveis dividido pelo total de casos possíveis.
Você vai lançar 4 moedas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Cada moeda tem 2 possibilidades de resultado. Ou é cara ou é coroa. Ou é cara ou é coroa. Fazendo a multiplicação desses resultados, dessas possibilidades, você encontra 16. Que são 16 resultados possíveis quando você lança 4 moedas. Então, isso aqui são os casos possíveis, o espaço amostral, no lançamento de 4 moedas. Agora você vai descobrir os casos favoráveis, aquilo que você quer que aconteça. O que você quer que aconteça? Que ocorra cara em uma só moeda. Quantos são os resultados em que ocorre cara em só uma moeda? Aí vejam só, eu vou chamar aqui o C de coroa, o K de coroa e o C de cara. Eu quero coroa em uma única moeda. Então, ó, coroa, cara, cara, cara. Só tem uma moeda que deu coroa. Essa coroa pode estar mudando de posição. Posso ter cara, coroa. Eu posso ter a cara, cara, coroa. E posso ter esse caso aqui também. Quantos são os casos em que ocorre coroa em uma só moeda? 4. Esses são os casos favoráveis, aquilo que você deseja que aconteça. Então, agora, probabilidade vai ser os casos que você deseja que aconteça, coroa em uma só moeda, que é um total de 4, dividido por tudo aquilo que pode acontecer, que são 16 casos. Simplificando a fração, dividindo por 4, você vai achar 1/4. A alternativa da letra C. Isso é uma questão tradicional, frequente nos exemplos e em provas de concursos. A próxima aqui, ó, essa terceira questão, também outra questão tradicional, do lançamento de dados. Aí vejam só. Jogamos 2 dados comuns. Qual a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10? Primeiro, qual é o espaço amostral quando você lança 2 dados? O espaço amostral é a mesma coisa que casos possíveis. Quantos são os casos possíveis no lançamento de 2 dados? Você vai usar o princípio multiplicativo. No primeiro dado, existem 6 resultados possíveis. No segundo dado, também existem 6 resultados possíveis. Multiplicando esse total de possibilidades, encontramos 36 casos. São 36 casos possíveis quando você lança 2 dados. Esse é o espaço amostral, tudo que pode acontecer. Aí agora os casos favoráveis. Os casos favoráveis. Aquilo que você quer que aconteça. O que é que você quer que aconteça? É a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10. Quantos são os pares no lançamento de 2 dados em que você pega os resultados que ficam voltados para cima, faz a soma e essa soma é igual a 10? Aí vejam só. Você tem o 4 e o 6. Não esqueça que 6 e 4 é outro resultado. A soma dá 10. Qual é o outro resultado que a soma dá 10? 5 e 5. Existe outro par que a soma dá 10 no lançamento de 2 dados? Não, só são esses. Então, o total de casos favoráveis aqui são 3 casos. Aí a probabilidade de acontecer isso é 3 em 36. Simplificando a fração, você vai dividir por 3 e por 3. O resultado é 1/12. Então, a probabilidade de que a soma dos pontos seja igual a 10 é 1 em 12. Alternativa C. Mais uma outra
No jogo de Lipa, sorteia-se um número entre 1 e 600. Cada número possui a mesma probabilidade. A regra do jogo é: se o número sorteado for múltiplo de 6, então o jogador ganha uma bola branca. Se o número sorteado for um múltiplo de 10, então o jogador ganha uma bola preta. Qual é a probabilidade de o jogador não ganhar nenhuma bola? Olha, no jogo tem números de 1 a 600. A regra do jogo é a seguinte: se o número for múltiplo de 6, ele ganha uma bola branca. Se o número for múltiplo de 10, o jogador ganha uma bola preta. E ele quer a probabilidade de não ganhar nenhuma bola. Ou seja, a probabilidade de um número sorteado não ser múltiplo de 6, nem ser múltiplo de 10. Como é que você vai fazer isso? Calcule as probabilidades de sair um múltiplo de 6. Calcule a probabilidade de sair um múltiplo de 10. Não esqueça que tem números que são múltiplos de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Calcule essa probabilidade, ela é a interseção, ela deve ser retirada. Olha, como é que é isso, a interseção? Lembra lá de conjuntos A união B, quando você conta o total de elementos. O número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Eu vou chamar aqui de A os múltiplos de 6. Aí, quantos múltiplos de 6? Primeiro eu preciso saber quantos múltiplos de 6 tem nesse intervalo. Aqui é simples. Para você descobrir os múltiplos de 6, de 1 a 600, você divide isso aqui por 6, que vai dar 100. Agora, eu vou chamar de B os múltiplos de 10. Faça a mesma coisa. Eu vou pegar 600 e dividir por 10. Existem 60 múltiplos de 10. E tem os múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo. Quem são os múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo? Começa a partir de quanto? Do 30. Ó, 30 é múltiplo de 6 e múltiplo de 10. 60 é múltiplo de 6 e múltiplo de 10. E assim vai, até chegar no 600. Então, quantos múltiplos de 6 e 10 existem de 1 a 600? Você pega 600, divide pelo primeiro múltiplo, que é 30, e vai achar 20. São 20 múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo dentro desse intervalo. Agora eu vou calcular as probabilidades. A probabilidade de sair um múltiplo de 6 e um múltiplo de 10. A probabilidade de sair um múltiplo de 6. Você tem 100 múltiplos de 6 em um meio de 600 números. Mais, agora a probabilidade de sair um múltiplo de 10. Você tem 60 múltiplos de 10 em um meio de 600 números. Menos a chance de sair um múltiplo de 6 e 10 ao mesmo tempo. Então aqui, ó, são 20 múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo no meio de 600 números. Então aqui fica o seguinte, ó. Como o denominador é igual, repete, 160 menos 20. 160 menos 20, 140. Faz a simplificação. Fica 14 sobre 60. Eu posso dividir ainda por 2. Fica 7 sobre 30. Isso aqui é a probabilidade de ganhar. Essa é a probabilidade de ganhar. Mas ele quer a probabilidade de não ganhar nenhuma bola. A probabilidade de não ganhar nada. Então, ó, se essa é a probabilidade de ganhar, 7 em 30, a chance dele não ganhar é o complementar disso.
a chance dele não ganhar é o complementar de 7/30, que vai ser 23/30. A resposta está na letra C. Beleza? Nem sempre você vai encontrar a resposta direta. Às vezes você precisa ir pelo complementar. Você descobre o total de formas de encontrar e vê o complementar. Às vezes fica mais simples. Na próxima questão, na quinta questão aqui, temos o seguinte. A probabilidade de um casal com 4 filhos ter 2 de sexo masculino e 2 de sexo feminino é... Essa questão se assemelha às questões da moeda. Você pode descobrir o espaço amostral, que é a quantidade de formas diferentes em que esses filhos podem nascer. Veja, o primeiro filho, o segundo filho, terceiro e quarto filho. Só pode ser 2 casos para cada, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro filho só pode ter 2 possibilidades. Ou é homem ou é mulher. O segundo também é a mesma coisa. Ou é homem ou é mulher. Terceiro e quarto. Faz a multiplicação dessas possibilidades. Você tem 16 casos possíveis. Isso é o espaço amostral. 16 casos possíveis. Espaço amostral. Agora vem os casos favoráveis. Você quer o quê? O que a questão está pedindo? Que a probabilidade de o casal com 4 filhos, 2 sejam do sexo masculino e 2 sejam do sexo feminino. Aí você vai ver em quantos casos tem 2 homens e 2 mulheres. Quantos são os casos em que aparecem 2 homens e 2 mulheres? Você pode ter homem, homem, mulher, mulher, e ficar mudando essa sequência aqui, mudando só a ordem. Você pode ter homem, mulher, homem e mulher. Pode ter a sequência mulher, homem, homem e mulher. Pode ter a sequência mulher, mulher, homem e homem. Pode ser mulher, homem, mulher e homem. Ou pode ser ainda, o último caso, homem, mulher, mulher e homem. Que dá um total de quantos casos? Quantos são os casos possíveis aqui? Quantos são os casos favoráveis, né? Casos favoráveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 casos favoráveis. Dentre 16 casos possíveis. Então, a probabilidade é a divisão entre os casos que você deseja que aconteça, 6, dividido por todos os casos que podem acontecer, 16. Simplifica isso aqui por 2, dá 3/8. Veja que as respostas estão em porcentagem, então você vai precisar transformar isso aqui na porcentagem. Uma das formas de transformar isso em porcentagem é você pegar 3, dividir por 8 e o resultado multiplicar por 100. Ó, 3 não dá para dividir por 8, você põe um 0 e uma vírgula e um 0 aqui. Agora dá 3 vezes 8, 24. 24 para 30, 6. Põe um 0. Isso é igual a 7. 7 vezes 8, 56. 56 para 60, 4. Põe um 0. 40 dividido por 8 é 5. E sobra 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,375. E para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Ou volto 2 casas com a vírgula, né? Que vai ficar 37,5%. Essa é a resposta. Então, a probabilidade de um casal ter
2 filhos do sexo masculino e 2 filhos do sexo feminino é 37,5%. Preste atenção no conectivo I. Tá? Então a resposta na letra D. A próxima é o seguinte: a probabilidade de um dos 100 números ser múltiplo de 6 e múltiplo de 10 ao mesmo tempo é parecida com aquela questão que a gente resolveu lá do jogo do Lipa, né? Da questão 4. Você tem 100 números. Isso aqui, é o espaço amostral. Casos possíveis. E o que é que a questão está querendo? Os casos favoráveis de você pegar um número, esse número ser múltiplo de 6 e múltiplo de 10 ao mesmo tempo. Quais são os múltiplos de 6 e 10 ao mesmo tempo? São os múltiplos de 30. 30, 60 e 90. Como a quantidade aqui é pequena, então a gente consegue determinar simples, sem fazer a divisão. 30, 60 e 90 são os múltiplos de 6 e 10 de 1 até 100. Como são 100 casos possíveis e apenas 3 casos favoráveis, a probabilidade aqui é simples. 3 para 100, que é a mesma coisa que 3%. Divisão por 100, 3%. Alternativa A. Vamos aqui na próxima. A próxima questão. As outras questões foram mais simples, né? A 5 e a 6 foram fáceis. Agora aqui. Considere uma prova de matemática constituída de 4 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. 4 alternativas cada. Uma prova de múltipla escolha e cada questão tem 4 alternativas. Aí como é aqui com 4 alternativas cada, das quais apenas uma é correta. Um candidato decide fazer essa prova escolhendo aleatoriamente uma alternativa em cada questão. Então, é correto afirmar que a probabilidade de esse candidato acertar nessa prova exatamente uma questão. Entenderam aí? Uma prova é constituída com 4 questões de múltipla escolha, onde cada questão ela é composta de 4 alternativas. Um exemplo, a primeira questão. Aí ela tem letra A, letra B, letra C e letra D. Uma questão, 4 alternativas. A próxima questão também terá 4 alternativas. E ele quer o seguinte, a probabilidade do cara responder essa prova, responder as 4 questões e acertar somente uma. Aí vamos fazer o seguinte, qual é a probabilidade dele acertar uma questão? Ele pode acertar a primeira, errar a segunda, errar a terceira e errar a quarta. Mas ele pode acertar a segunda, errar as outras. Ele pode acertar a terceira e errar as outras. Ele pode acertar a quarta e errar as demais questões. Ele está acertando somente uma. Ele quer a probabilidade de acertar apenas uma questão. A gente pode calcular aqui o seguinte. Qual é a probabilidade de ele acertar uma questão? Olha, são 4 questões. A probabilidade dele acertar uma, dele marcar a alternativa certa, é 1 em 4. Aí, ele tem que errar as demais. Se ele errar as demais, então a probabilidade dele errar é 3 em 4. 3 em 4. 3 em 4. Você multiplica
essas possibilidades, que é 27 sobre 256. Aí vejam como é que a banca faz aqui, ó. Calculou, achou aqui 27 sobre 56 e ele coloca na alternativa D. Isso aqui é uma pegadinha. As bancas sempre fazem isso. Os caras que elaboram as provas sabem onde você vai errar e coloca justamente a resposta que você vai descobrir, a forma errada, né? Quem elabora a prova pensando onde você pode errar. E aqui era um possível erro seu. Mas, como você é um cara esperto, fique atento que é o seguinte, o que a gente fez aqui foi a probabilidade de acertar a primeira questão. Ele acertou uma e errou as demais. Mas ele pode errar a primeira e acertar a segunda. Acertar a terceira e errar as outras. Acertar a quarta e errar as outras. Isso aqui é a probabilidade dele acertar a primeira. Ele quer que acerte exatamente em uma, mas não disse qual é essa uma questão. Se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. Então eu posso calcular também a probabilidade dele acertar a segunda, que vai ser a mesma coisa, vai dar a mesma resposta. 27 sobre 256. E eu posso calcular a probabilidade dele acertar a terceira questão, que é 27 sobre 256. E para a quarta questão, a mesma coisa. 27 sobre 256. Como ele quer que acerte exatamente uma questão, então pode ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. O conectivo ou vai ser a soma das probabilidades. Você vai somar 27 sobre 256. Veja, é a mesma parcela, somada 4 vezes. Então, eu posso multiplicar isso por 4. Em seguida, para ficar mais simples, eu posso fazer a simplificação. Dividir 256 por 4 e 4 por 4. 4 por 4 dá 1. 256 por 4 vai dar 64. Agora sim você chegou no resultado final. A probabilidade de ele acertar exatamente em uma questão é 27 em 64. Alternativa letra A. Certo? Cuidado, essa questão foi delicada justamente por conta desse detalhe. Acertar exatamente em uma questão. Aí o cara vem e responde, acertou 27 sobre 256. Aí ele coloca na alternativa B. O cara marca e vai para a próxima. Mas é o detalhe aqui, ó, porque é acertar exatamente uma e não acertar exatamente a primeira questão. Pode acertar a primeira, pode acertar a segunda, a terceira ou a quarta. Tem o ou aí. Então, acerta a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Acertando exatamente uma questão apenas. A próxima questão. 2 dados cúbicos não viciados. Olha, esse negócio aqui de não viciado não é porque ele não consome nada ilícito, não, certo? Não viciado porque é um dado honesto. Não é aqueles dados de parque de diversão por aí, esses parques de bairro, onde a turma vicia os dados, bota um pezinho de um lado de dado, para você não ganhar nunca, né? O cara vai lá jogar aqueles dados lá e não ganha nunca, porque aqueles dados são viciados. Então aqui é um dado não viciado, no sentido de ser um dado honesto, esse dado que você compra numa lojinha para brincar em casa, é um dado honesto. Com faces numeradas de 1 a 6, estão lançadas simultaneamente. Serão lançadas simultaneamente. A probabilidade de que sorteado, a probabilidade de sortear 2 números consecutivos cuja soma seja um número primo é de... Bom, a gente já fez uma questão sobre o lançamento do dado, que foi a terceira, e viu que existem 36 casos possíveis quando você lança 2 dados. 36 casos possíveis. 2 dados cúbicos. Só recapitulando aqui, o primeiro e o segundo. O primeiro dado são 6 resultados. O segundo dado também são 6 resultados. Multiplica aqui
E você encontra o total de casos possíveis quando você lança 2 dados. Aí, os casos favoráveis, aquilo que você quer que aconteça, aquilo que está a seu favor, é a probabilidade de acontecer o evento. Olha, a probabilidade de que sejam sorteados 2 números consecutivos, cuja soma seja um número primo. Aí, quais são os números consecutivos no lançamento do dado? Quando você lança 2 dados, quais são os resultados onde aparecem 2 números consecutivos? 1 e 2. Não esqueça de inverter. Isso aqui é outro resultado, 2 e 1. Depois, 2 e 3. 3 e 2 são 2 números consecutivos. Depois, 3 e 4. 4 e 3 são 2 números consecutivos. O outro, 4 e 5. O próximo, 5 e 4. E o outro, 5 e 6. E 6 e 5. Esses são os casos em que os números são consecutivos. Agora, o que é que ele quer? Que além de ser número consecutivo, a soma desses resultados seja um número primo. Quanto é a soma aqui? 3. Quanto é a soma aqui? 5. Quanto é a soma aqui? 7. Quanto é a soma aqui? 9. Quanto é a soma aqui? 11. Em quais desses casos o resultado da soma é um número primo? O 3, o 5, o 7 e o 11. Esses são números primos. Então, você tem aí agora a probabilidade. Você tem 36 casos. Quantos em que a soma deu como resultado um número primo? Quantos pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos em que a soma dos pares dos números consecutivos foi um número ímpar. E agora você simplifica. Eu posso simplificar por 4 e posso simplificar por 4, que dá 2 sobre 9. 2 nonos, alternativa A. Tranquilo? Essas questões de lançamento de dados são muito frequentes nas provas, né? Principalmente nas provas da UPE-NET, né? A UPE-NET, que tem foco na PM de Pernambuco. Só uma pausazinha aqui. Um grande segredo para você compreender uma questão é a leitura. A leitura. Às vezes você diz assim, o problema é a interpretação. Mas a interpretação vem com a leitura. Com a leitura correta, a leitura pausada, você está grifando as partes importantes da questão. Isso faz muita diferença na hora de resolver um problema de matemática. Vejam que eu li aqui e voltei, porque eu me perdi na leitura. Eu fiz uma leitura errada e aquilo para mim ficou sem sentido. É por isso que muitas vezes a leitura fica sem sentido. Porque quando a gente lê o primeiro e a primeira frase, a segunda frase, não faz sentido, a gente continua lendo o resto. Aí aquilo que começou sem sentido vai terminar sem sentido. Então, o segredo para você compreender é a leitura. Leia pausadamente, marcando as partes importantes da questão, marcando o que é dado, grifando a pergunta, o que é pedido, certo? Leia mais de uma vez. Leu a primeira e a segunda frase e não compreendeu, volta para o começo, não continua lendo não, porque senão aquilo que já começou sem sentido vai terminar sem sentido. Beleza?